Olá, na aula de hoje vamos estudar sobre força de trabalho e alienação. Então, o que é força de trabalho e até que ponto essa força de trabalho é alienada. Alienada é quando deixa de ter um conhecimento de alguma coisa, deixa de saber, no caso relacionado ao trabalho, deixa de saber o que está sendo produzido e como isso foi criado ao longo do tempo em nossa sociedade. Bom, a desigualdade econômica é estrutural em nossa sociedade. Desde os primórdios do capitalismo, lá no século XV, XVI, essa desigualdade existiu e ainda existe, nunca vai deixar de existir. Toda sociedade há desigualdades econômicas. Se critica muito o capitalismo, mas até mesmo dentro dos sistemas que adotaram o socialismo como base, nós temos uma estrutura desigual muito forte, que é a exemplo da China, em que temos as sociedades que vivem à margem do que o Estado garante, e outra sociedade que o Estado dá toda a condição de sobrevida. E dentro do núcleo político, esses são a elite. Então, a elite nunca deixou de existir, seja ela no sistema feudal, seja ela no sistema capitalista, seja ela no sistema socialista. Sempre vai haver uma elite. A diferença é que as elites são diferentes, cada elite no seu lugar. Então, Marx criticava apenas o capitalismo, tentou idealizar um sistema mais justo, porém sistema mais justo que foi adotado como base, na verdade, apenas mudou de mãos o dinheiro, o capital. A elite mudou apenas de mão, mas continuou existindo. Essa divisão estabeleceu uma separação entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm os meios de produção. Então Marx era muito genérico, Marx era muito limitado, a ideia dele era muito limitada, em que a sociedade dividida em classes era apenas o capitalista, que tinha os meios de produção, que era a elite. E o trabalhador que não tinha os meios de produção, que não tinha condições de ter terras, ter fábricas, ter lojas, esse era o explorado, esse era o proletariado, a classe baixa, no caso, segundo Marx. Então, segundo ele, a divisão entre classes sociais impõe formas de vidas específicas. Isso é claro quando a gente observa que as pessoas têm diferentes formas de acesso aos transportes, que é diferente. Para algumas classes, o transporte é um carro sofisticado, é um carro confortável, com ar-condicionado. Muitos deles, como por exemplo juízes, têm motorista próprio, ou até mesmo grandes empresários têm motorista próprio, não precisa se preocupar em dirigir. E a classe trabalhadora, a maioria das vezes, precisa de ônibus coletivo, metrô, trem, etc. Mas isso é muito específico de uma sociedade capitalista subdesenvolvida. Se a gente for para uma sociedade como no Japão, por exemplo, capitalista, desigual economicamente, mas muitos empresários vão para a sua empresa de trem ou de metrô. Os trens e metrôs lá são super confortáveis. Então, essa diferença muito grande de uma classe para outra é decorrente de um sistema capitalista não desenvolvido. Acesso à educação, também volto a dizer, isso aí é fruto de sociedades capitalistas menos desenvolvidas, que não favorece, não dá condições de acesso à sociedade menos favorecida. Temos aí escolas públicas que são ineficientes, que não têm condição de ensinar corretamente, nem de alimentar, não tem estrutura para
para acolher os estudantes, enquanto que escolas públicas no Japão são escolas que o aluno passa o dia todo e que ele aprende não só o conteúdo obrigatório, mas conteúdos como artesanato, como pintura, etc. Tudo dentro dessa escola. E não é só Japão também. É Coreia do Sul, é Dinamarca, é na Finlândia. Então, nos sistemas capitalistas desenvolvidos, isso não estou falando dos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a coisa é tão ruim quanto aqui no Brasil. Mas em países que o sistema realmente é desenvolvido, o governo dá condição de igualdade para toda a sociedade, seja ela rica ou seja ela pobre. Né? Então, na educação, na saúde, sistema de saúde, no Japão, por exemplo, sistema de saúde, não há sistema de saúde particular. Todo cidadão é obrigado a fazer um check-up anual para saber se tem alguma doença, então eles prezam pela prevenção ao invés de tratar a doença após chegar. Então, já em nossa sociedade não, né? Nós temos um SUS aí precário, sem condição de atender. Então, essa diferenciação do capitalismo é mais propícia de sociedades menos desenvolvidas do capitalismo. Questões de habitação, as elites têm uma habitação mais luxuosa, mais bem estruturada. Consome coisas melhores, tem condição de ter lazer, de viajar. Nós temos um exemplo de uma mesma sociedade dividida por uma rua, uma área mais favorecida e outra de favelas. Isso no Rio de Janeiro. Apesar das leis, as leis nos países democráticos, no caso do Brasil, garantem igualdade de acesso, igualdade de direitos. Então todo mundo tem direito ao acesso à educação. Então a educação pública existe. Então quem tem condições pagam para o filho estudar. Mas na lei há a garantia de acesso. A lei dá garantia de acesso à saúde. Aí tem os hospitais públicos, as clínicas públicas. Quem tem dinheiro vai para uma clínica particular. Então há diferenças sociais. Então, independentemente do que se queira, do que se espera, as diferenças sociais existem, mesmo a lei garantindo igualdade de todos. Para Marx, essa questão é estrutural da sociedade. Na medida que a sociedade permitiu a existência de hospital particular, quem tem dinheiro, quem é empresário, quem é dono dos meios de produção, tende a frequentar esses hospitais, essas clínicas particulares. Então, mesmo dentro do sistema capitalista, há países que não admitem, como o Japão no caso, hospitais particulares ou escolas particulares. Todas as escolas são públicas, os sistemas essenciais são públicos, porém a economia, o Estado não mete a mão, o Estado não interfere no desenvolvimento econômico, apenas nos setores sociais. Isso tem dado muito certo, como exemplo da Coreia do Sul, que não tem escola particular, todas são públicas. Mas nessa questão de diferenças sociais existem principalmente em países onde o capitalismo é pouco desenvolvido. É a questão estrutural da sociedade. A desigualdade social é fruto da divisão da sociedade em classes. Mas lembrando que e qualquer sociedade é dividida em classes, independentemente do desejo ou da ideologia que segue. A sociedade feudal era dividida em classes, ou estamentos no caso. A sociedade capitalista é dividida em classes porque Marx foi que escreveu sobre isso. Mas a sociedade socialista também é dividida em classes. Nós temos a classe trabalhadora e a elite política. Então, de qualquer forma, as classes sempre existiram e sempre vão existir.
Quando falamos em força de trabalho, aí existe uma complexidade maior. Quando o capitalista paga pelas atividades desenvolvidas numa empresa, em um mês, por exemplo, o que ele está pagando, de fato? Está pagando pelo produto produzido ou está trabalhando uma parcela da produtividade? Se um grupo de trabalhadores está empregado em um ramo de construção civil, por exemplo, e no fim do mês todos eles recebem o salário, o capitalista não terá lucro se ele recebeu o salário pelo conjunto de tarefas do seu trabalho. Se ele for pago pelo conjunto que trabalhou, por tudo, então não haverá lucro. O capitalista paga a força do trabalho, paga apenas uma parcela do que foi produzido, paga pela um valor estabelecido para aquele tipo de trabalho que foi definido. E o capitalista não paga pelo todo o trabalho realizado naquele período. Ele não paga pelo valor do bem. Ele não paga pelo resultado do trabalho. Ele paga por uma parcela do que foi feito ali. Marx entende que nessa relação de troca há uma aparência. Então, há o ganho pelo seu trabalho, em que o trabalhador vai exercer. Então, há o ganho por esse trabalho. E há algo oculto, que é o ganho apenas por parte do trabalho. O ganho pelo todo. Essa ocultação é o que Marx chama de alienação. É quando o trabalhador não conhece o valor do que é produzido, não conhece o valor daquele bem que ele ajudou a produzir. Então, se um conjunto de operários constrói uma estrada de ferro, esse operário está recebendo para colocar o parafuso ali. Mas o valor total de quanto aquela estrada de ferro realmente vale, o trabalhador não tem conhecimento. Então, está oculto aquilo ali. Apesar de fazer parte do que o trabalhador fez, mas está oculto aquele valor e o trabalhador é alienado. Alienado porque ele não tem conhecimento do valor do trabalho que ele exerceu. Um outro exemplo é um trabalhador que monta um aparelho eletrônico. Ele está sendo pago para montar aquilo ali, mas não tem, às vezes, ideia do que aquilo ali vai ser no final da linha de produção. Aquilo ali, se ele não tem o conhecimento, então ele está alienado em relação ao valor e ao que aquilo ali custa, ao valor final do produto que ele ajudou a produzir. Então, o que é pago ao trabalhador é uma parcela do trabalho que ele exerceu. Essa outra parcela maior do trabalho que ele exerceu é definida como mais-valia, que Marx definiu, que é o lucro que o empresário tem em relação ao trabalho exercido naquela atividade.